Beleza, pessoal. Então vamos começar agora a falar sobre a nossa querida contabilidade de custos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos custos. Vamos ensinar para vocês algumas terminologias importantes. Vamos ensinar o que cai em prova, como a gente sempre faz, tá? Então a primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre custos diretos e custos indiretos, tá? Então os custos, a gente já sabe que custos são aqueles gastos, né? Você deve ter lembrado da nossa aula inicial que gasto ele é uma expressão ampla e custo é um tipo de gasto. O custo ele é um gasto que está relacionado aqui à produção, né? O custo ele é um gasto que está relacionado à produção. Beleza? Isso você lembra, tá? Então, quando a gente está falando de custos, os custos eles podem ser custos diretos, que podem ser aqueles que são diretamente apropriados ao produto, e custos indiretos, que são aqueles que não podem ser diretamente apropriados. A sua alocação é feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária, tá? Então, o que, por exemplo, são custos diretos, tá? Custos diretos são aqueles custos que você pode apropriar diretamente, como por exemplo, que alguém sabe me exemplificar? Um exemplo de custo direto? Ora, matéria-prima, concorda? Matéria-prima, né? E o que são custos? O que mais que nós temos aqui como custo direto? Ora, a mão de obra direta, que é aquela pessoa que trabalha, perdão, aquela pessoa que trabalha diretamente naquele produto, tá? Então, matéria-prima e mão de obra direta, cara, são custos diretos. Você sabe o quanto de plástico, por exemplo, não sei qual é o material que você utilizou aqui para produzir essa caneta. Você sabe o quanto a Apple gasta para produzir um relógio desse tipo, desse vidro aqui. Então você sabe a quantidade. A matéria-prima, muitas vezes, matéria-prima, na realidade, é um custo direto, porque você consegue identificar aquele custo com aquele produto, tá? Então, esses custos são custos diretos. Mas existem também os chamados custos indiretos. O que são custos indiretos? São aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. A sua alocação é feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária, tá? Então, a palavra que vai é, ritmar aqui, quando a gente está falando de custo indireto, é o que? Alguém sabe me dizer? Quando a gente está falando de custo indireto, basicamente você vai ouvir muito uma expressão que é chamada o quê? Rateio, tá? Então, o que são os rateios? Ora, por exemplo, quando você tem, por exemplo, a gente tem um casal aqui de conhecidos que eles são donos de uma fábrica de biscoitos aqui no Rio, né? E eles têm diversos de biscoitos, bolachas, comidas saudáveis, essas coisas. E eles têm diversos produtos. Só que a fábrica deles, né, o lugar em que eles alugam, é um lugar só, né, é um local só. Então, por exemplo, o aluguel, você consegue identificar isso com apenas um produto ou você utiliza o aluguel para fazer toda a sua produção? Toda. O seguro da fábrica, a mesma coisa. Então, o seguro, né, da fábrica é a mesma coisa, beleza? E assim por diante. E existem outros custos que você utiliza aquilo ali para todos os seus produtos. Então, o que você tem que fazer com essas despesas? Ora, o que você tem que fazer com essas despesas é exatamente o que eu falei aqui para vocês. Você vai ratear isso aqui entre os seus produtos. Ah, mas como que eu vou ratear? Aí depende do que foi feito, né? De como aquela empresa convenciona isso. Tudo bem? Ah, então, por exemplo, a Apple. Vamos supor que a Apple ela produz iPhones, produz Apple Watches,
produz iPads, produz MacBooks, computadores, entre outros, tá? Mas vamos supor que 50% aí a Apple ela fala, ó, 70% da minha receita são de iPhones, né? Vamos supor. Então, às vezes, ela pode falar, então 70% do que eu tenho de aluguel, né, vai ser apropriado para os iPhones, tá? Só que qual que é o problema disso? Que muitas vezes esse tipo de rateio, ele é arbitrário, tá? Ele pode ser arbitrário, tá? Arbitrário. Então, essa é a palavra-chave. Por que arbitrário? Porque você escolhe, você fala assim, esse produto representa 70% da minha receita, então eu vou destinar 70% dos custos para ele. Mas não necessariamente isso é uma coisa que, cara, vai funcionar, tá? Pode ser um pouco arbitrário, tá? Então, custo direto ou indireto é isso, tá? Gabriel, mas tem uma coisa muito importante, tá? Tem uma coisa muito importante que isso aqui é pegadinha, tá? Isso aqui é pegadinha. Se existe apenas um produto, se existe apenas um produto, todos os custos são diretos. Concorda comigo? Então, se tem só um produto, não tem como você falar em custo indireto. Por quê? Porque o aluguel é relativo à produção daquele negócio, daquele produto. O seguro é relativo à produção daquele produto. Então, todos os gastos eles vão ser relativos à produção daquele produto. Então, se existe somente um produto, todos os custos eles são diretos, tá? Então, existe essa primeira classificação de custos diretos e indiretos. Ficou claro para vocês? Respondam para mim sim ou não, tá? E aí existe uma outra classificação de custos que é muito importante que você entenda, que são os custos fixos e variáveis, tá? Então, o que é o custo fixo e o custo variável? O custo variável é aquele que varia de acordo com o volume de produção. Tá? São aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Então, esse é o que a gente chama de custo variável. Então, geralmente, o custo variável, né, ele varia de acordo com o volume de produção. Tá? Por exemplo, telefone. Telefone, o valor geralmente é fixo ou é variável? Você paga sempre a mesma conta de telefone? Muitas vezes, quando você tinha telefone mesmo, aquele raiz, não. Um mês vinha 80 e poucos, um mês vinha 90 e poucos, um mês vinha 50 reais, concorda? Mas só que na fábrica, a conta de luz, a conta de telefone, por exemplo, ela varia de acordo com o volume de produção? Não, né? Então, para ser custo variável, tem que variar de acordo com o volume de produção. Não significa que é necessariamente o mesmo valor, tá? Então, por exemplo, assim, o telefone ele não é o mesmo valor, mas ele é um custo fixo. Por quê? Porque a variação dele não é de acordo com o volume de produção. Então, custo variável é o quê? Ele varia. Então, ele tem um delta, uma variação de acordo com o volume de produção. Como que, por exemplo? Ora, matéria-prima. Matéria-prima. Então, matéria-prima, quanto mais você produz, mais matéria-prima você gasta. Concorda comigo? Beleza? Então, esse é o conceito de custo variável. E o custo fixo é aquele que não sofre variação, né, em função da quantidade produzida. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, vocês me respondem. O aluguel da fábrica, ele varia de acordo com o volume de produção? Sim ou não? Não, tá? Não. Então, os gastos com segurança da fábrica.
Também não varia de acordo com o volume de produção. Então, esses custos são chamados de custos fixos. Conseguiram entender, pessoal? Sim ou não? Tá? Então, por exemplo, é o que eu falei para vocês. O custo variável, ele tem que variar de acordo com o quê? Com o volume de produção, tá? Existe uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês aqui, que é o seguinte. Deixa eu adicionar um novo slide aqui. Pera aí. Que é o comportamento dos custos fixos e dos custos variáveis, tá? Só para que vocês entendam. Isso aqui é muito importante, mesmo que você saiba, tá? Então, o que você tem que entender aqui? Vejam aqui comigo. Comportamento, tá? É o comportamento dos custos fixos e dos custos variáveis. Então, imagine que você tem o seguinte, tá? Você tem um custo fixo aqui, você tem um custo fixo nessa empresa, custo fixo de R$1.000, tá? Então, esse é o seu custo fixo, ele é R$1.000. E você tem um custo variável unitário, de 100, tá? Então você tem um custo fixo de 1.000 e um custo variável unitário de 100, tá? Então o que você precisa saber aqui? Olha só. Vamos fazer o seguinte. Imagine aqui, vamos fazer primeiro o nosso custo fixo. Custo fixo, um segundo. Custo fixo total e unitário. E aqui nós temos um custo variável total, custo variável total e unitária. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Que você está produzindo aqui, na situação hipotética, 5 unidades na primeira situação. E aqui, né? Na segunda, você está produzindo 10 unidades, tá? Então, qual é o seu custo fixo total para 5 unidades? Pessoal, respondam para mim. Qual é o seu custo fixo total se você produzir 5 unidades? Respondam para mim. Vai ser de 1.000. Você concorda comigo? Porque o seu custo fixo, ele não se altera em função do volume produzido, não é mesmo? Qual é o seu custo fixo total se você produz 10 unidades? Respondam para mim. Ora, o seu custo fixo total, ele é 1.000 também, se você produzir 10 unidades. Concorda? Porque o seu custo fixo, como eu disse para vocês, ele não se altera em função do volume de produção. Concorda comigo? Responda para mim se você entendeu sim ou não. Sim ou não? Então vamos construir aqui comigo. O custo fixo total, ele sofre alteração? Não sofre o quê? Alteração. Beleza. Agora, qual é o seu custo fixo unitário? O seu custo fixo unitário é o seguinte, tá? O seu custo fixo unitário é o seguinte, se você produz 5 unidades,
Qual é o seu custo fixo unitário, pessoal? Respondam para mim. Ora, o seu custo fixo por unidade, se você produz somente 5 unidades, ele é 1.000 dividido por 5, que vai ser quanto? 200. E se você produz 10 unidades, qual é o seu custo fixo unitário? Respondam para mim. 100. 1.000 dividido por 10. 100. Conseguiram entender, pessoal? Sim ou não? Respondam para mim. Então, o que acontece? O seu custo fixo unitário, ele é inversamente proporcional. Respondam, senão eu vou seguir, tá? Inversamente proporcional à quantidade produzida, tá? Então, o seu custo fixo unitário, ele é inversamente proporcional à quantidade produzida. Por isso que quando você está falando de empresas que ganham muita escala, o que essa empresa ela faz, né? Uma das formas é você diminuir ao máximo a sua estrutura de custos fixos. Você maximiza o seu volume de vendas e quanto mais vendas você tem em cima da mesma estrutura de custo fixo, o seu custo fixo unitário ele vai sendo diluído. Né? Então, assim, quanto mais você produz em cima da mesma estrutura de custo fixo, mais ganho você tem. Então, o seu custo fixo unitário, embora o custo fixo total ele não se altere, o meu custo fixo total aqui ele é 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000. Só que quando eu começo a produzir mais, esse mesmo custo fixo de 1.000, ele representa um volume menor por unidade. Ele representa um volume menor por unidade. E isso é o que as empresas chamam de escala, porque você cresce a sua receita e os seus custos fixos, né, eles permanecem intactos, né? E o custo fixo ele permanece intacto e o custo fixo unitário ele vai até diminuindo, tá? Conseguiram entender, pessoal? Beleza. Agora, o que acontece? O que acontece quando nós estamos falando de custo variável? Já quando a gente está falando de custo variável, a situação é a seguinte. O custo variável, nós temos igualmente um custo variável total e um custo variável unitário, tá? Então, se eu produzo 5 unidades, né, o meu custo variável unitário aqui é de 100. Se eu produzo 5 unidades, qual é o meu custo variável total? Ora, se eu produzir 5 unidades, o meu custo variável total ele é 100 vezes 5, que vai me dar quanto? 500. Certo? Se eu produzo 10 unidades, o meu custo variável total é de quanto? 100 vezes 10 aqui em cima, que vai dar 1.000. Tá? Então, o meu custo variável total, ele é diretamente proporcional à quantidade produzida. Então, quanto mais eu produzir, maior vai ser o meu custo variável total, porque o custo variável ele varia conforme a quantidade produzida. E agora o meu custo variável unitário? O meu custo variável unitário, ele é quanto? Se eu produzir 5 unidades, quanto que é o meu custo variável por unidade? Respondam para mim. Ora, se eu produzir 5 unidades, o meu custo variável por unidade é 100. Se eu produzir 10 unidades,
O meu custo variável por unidade é quanto? É 100. Então, o custo variável unitário, ele não sofre alteração. Tá? Então, isso aqui é o que eu expliquei para vocês, muitas vezes, isso aqui você demora muitas aulas para aprender ao longo da sua universidade, né? Quando aprende. Então, esse é o comportamento dos custos fixos totais, custos fixos unitário, custo variável total, custo variável unitário, tá? É muito importante que você entenda isso para fins de prova, tá? Existe um outro ponto que é importante também que você saiba, que é o seguinte, né, que são as formas de produção existentes. Isso aqui caiu, se eu não me engano, no exame 2019.1 ou 2019.2. Existem dois tipos de produção, existem dois tipos de fábricas. Existem as fábricas que fazem produção por ordem, né? E o que é a produção por ordem? Então, olha como o próprio nome diz, eles fazem a produção por ordem. O que é uma ordem? É quando alguém ordena. Né? A gente está acostumado a falar quando alguém manda, mas é quando alguém ordena. Então, é o custo de produção por ordem. Né? Ela não fica fazendo a produção de forma contínua. A produção por ordem ela ocorre quando a empresa produz atendendo a encomendas dos clientes. Ou então produz também para venda posterior, mas de acordo com determinações internas especiais e não de forma contínua. Então, por exemplo, fábricas de navio, fábricas de aviões, fábricas de sei lá, essas petroleiras, essas plataformas, eu não vou fazer assim, amanhã eu vou construir 10 plataformas para extração de petróleo, né? Então, muitos ativos assim, ativos mais robustos, são produções que são feitas, produções por ordem, ou às vezes até mesmo produções de alto luxo com poucas peças, não são produções contínuas. Tá? Então a produção por ordem, ela ocorre quando você tem uma ordem de produção, quando você não tem uma quantidade muito grande. E o que é a produção contínua? Né? A produção contínua, ela ocorre quando a empresa ela fabrica produtos iguais de forma contínua. Coca-Cola, né? Coca-Cola, beleza? Entre tantos outros, microfone, celulares. Então, tudo isso é de produção contínua, tá? É muito importante que você entenda essas duas formas de produção: produção por ordem, produção contínua, tá? E aí, findo esse assunto, você precisa entender ainda. Opa, teve um pequeno acidente aqui, um segundo. E entendido, portanto, as formas de produção, que é a produção por ordem e produção contínua, você precisa entender ainda quais são os métodos de custeio, tá? O que é um método de custeio? É como que você faz a atribuição dos seus custos variáveis e dos seus custos fixos aos produtos, tá? É muito importante que você entenda também esse assunto, beleza? Então existem basicamente aí três principais formas de custeio que vão cair na sua prova. Existem outros, mas os principais, né, quatro, que já caiu no exame também, 2018.1, 2018.2 ali, RKW. Mas os principais métodos de custeio, método de custeio é como que você atribui os custos aos seus produtos, tá? Porque contabilidade de custo é isso. Você tem custo, você joga isso para o seu produto. Então, isso é método de custeio. Os principais métodos de custeio que vão aparecer na sua prova e que você precisa saber, deixa eu colocar aqui no canto. Mas a gente vai estudar oportunamente. Aqui a gente vai fazer apenas uma breve introdução a esse assunto. Os principais métodos de custeio são custeio variável,
ou direto, tá? Esse é o primeiro. O segundo é o chamado custeio por absorção, beleza? Existe ainda o custeio que cai muito, exame de suficiência cai muito, esse também, que é o custeio ABC. Existe ainda, mas esse cai bem menos, que é o RKW, tá? RKW. Então a gente vai falar primeiro do custeio variável. Então lembra o que é método de custeio? A contabilidade de custos, tá? Então lembrando aqui que a contabilidade de custos, ela trata de produção eminentemente. Então basicamente custos são aqueles gastos que estão relacionados com a produção. Custos são gastos que estão relacionados com a produção. Então, o método de custeio é como que você pega esse custo e como que você joga isso nos seus produtos. Então, isso é método de custeio. Consegue entender? O primeiro método de custeio que você precisa, né, levar para a sua prova, né, é o seguinte, é o método do custeio variável ou custeio direto. Então, olha o nome, o método do custeio variável ou do custeio direto. Então, o método do custeio variável ou custeio direto, quais são os custos que você acha que vão ser atribuídos aos produtos? Olha, apenas os custos variáveis são atribuídos aos produtos. Os custos fixos são tratados como despesa do período, sendo lançados diretamente na DRE. Então, esse é o primeiro método de custeio que nós temos, tá? O segundo método de custeio que nós temos é o chamado custeio por absorção, tá? Custeio por absorção. O que é o custeio por absorção? O custeio por absorção, ele apropria todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos e indiretos ou indiretos, ao custo dos produtos, tá? Então, eminentemente aqui, esses dois são os primeiros que nós vamos começar a entender. Tá? Então a gente vai abrir aqui, é tão importante que a gente vai fazer um mapinha mental aqui, tá? Então, os métodos de custeio, basicamente aqui, os primeiros e os principais são, então vem aqui comigo. Métodos de custeio. Tá? Então, quais são os principais métodos de custeio? Você tem, primeiramente, o custeio variável ou direto. E você tem ainda o custeio por absorção, tá? Então, o custeio variável ou direto, somente os custos variáveis são apropriados ao produto, tá? Então, aqui lembrando que somente custos variáveis vão para o produto. Os custos fixos, eles são lançados onde? Os custos fixos, eles são lançados como despesa na DRE, tá? Só que qual que é o grande problema, né? Qual é o grande problema do método de custeio variável? Porque ele pega todos os custos fixos e ele lança de uma vez por todas na DRE. Ele lança ali de uma vez por todas. Você acha que quando você faz isso, o seu lucro ele vai ser maior ou ele vai ser menor, pessoal? O lucro lá na DRE. Vai ser maior ou vai ser menor? Vai ser menor. Por quê? Porque em vez de você pegar o custo fixo, que está lá que você teria que distribuir entre seus produtos, e você lançar dentro do produto e fazendo isso aos poucos, você lança tudo de uma vez na DRE.
E quando você lança tudo de uma vez na DRE, o seu lucro vai ser menor. Então você acha que esse regime ele pode ser utilizado na contabilidade oficial? Sim ou não? Não. Então ele não pode ser utilizado na contabilidade oficial. Tá? Ele não pode ser utilizado na contabilidade oficial. E nós temos ainda o custeio por... Já entendeu aqui. E nós temos ainda o custeio por absorção. Tá? O custeio por absorção, ele sim obedece aos princípios de contabilidade. Tá? E ele apropria todos os custos sejam eles fixos, variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos. Tá? Então ele apropria todos os custos aos produtos, tá? Só que aqui tem um ponto interessante, né? Qual que é o ponto interessante? Então, beleza. O ponto interessante é justamente o que eu vou trazer para vocês, que caiu no exame de suficiência 2022.1. Então, veja essa questão aqui comigo, tá? Uma questão que nos diz o seguinte, beleza? Exame de suficiência 2022.1. Né? Questão que nos diz: Pedro é responsável pelo gerenciamento de custos de uma empresa. Está testando 3 sistemas de custeio: custeio baseado em atividades, custeio variável e custeio por absorção. Pedro observou que, caso venda todas as suas unidades produzidas, o sistema de custeio que fornecerá o menor lucro será de sistema de custeio variável, sistema de custeio por absorção, sistema de custeio baseado em atividades, indiferente, pois a adoção de qualquer método não altera o lucro líquido total. Tá? Então, só lembrando o que a gente disse, né? O que a gente disse a vocês aqui é o seguinte: olha, pessoal, vejam bem, quando você pega o sistema de custeio variável, você lança todos os custos fixos na DRE de uma vez. Isso faz com que o seu lucro ele seja menor. E no custeio por absorção não, porque você vai lançando isso, porque a contabilidade ela funciona assim, tá? Só para que você possa entender. Vejam comigo, né, que você só para que você possa entender. Primeiro, você tem o estoque de matéria-prima. Você compra matéria-prima, tá? Da matéria-prima, você utiliza isso para a produção, tá? Você produz. Depois que você produz, você acaba. E depois que você acaba, você vende. Tá? Então funciona assim. Nessa etapa aqui, o seu estoque aqui na matéria-prima está no ativo. Aqui, nessa etapa, o seu estoque ele está no ativo. Nessa etapa, o estoque de produtos acabados ainda é um estoque do ativo. E aqui, né, quando você vende, aí sim você lança isso na DRE. Em que conta? Alguém sabe qual é a conta em que você lança isso? É o que a gente chama de CPV, que é custo do produto vendido. Tá? É somente aqui
na DRE, quando você vende, que você lança na DRE, através do famigerado CPV, tá? Do famigerado CPV. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto para você responder a sua questão. Você já lembra que o custeio variável, você lança os custos variáveis no produto, os custos fixos na DRE. No custeio por absorção, você lança todos os custos dentro do produto. Mas e o que é o custeio ABC, Gabriel? Você poderia me dizer rapidamente? Nós teremos uma aula destinada apenas ao tratamento do custeio ABC, mas o custeio ABC aqui é o seguinte, né? Quando eu falei para vocês de custos diretos e indiretos, o que eu falei que é o custo direto? Você lembra? Eu falei que o custo direto é aquele que você pode atribuir diretamente ao produto. Lembra disso? Responda para mim sim ou não. E eu falei que o custo indireto é aquele que você não pode atribuir diretamente ao produto, você não pode atribuir isso diretamente ao produto, mas muitas vezes você tem que fazer o quê? Você tem que fazer aquilo que a gente chamou de rateio. Lembra que a gente falou do rateio para vocês? Então, o custo indireto é aquele em que você tem que fazer um rateio. Só que esse rateio, né? Esse rateio, ele é muitas vezes arbitrário. É muitas vezes arbitrário. Então, como que você pode diminuir, né? Como que você pode diminuir esse rateio? Ora, diminuir a arbitrariedade, quero dizer, desse rateio. Você pode utilizar o custeio ABC. Primeiro ele vai atribuir as atividades, tal, depois aos produtos. Então o custeio ABC, ele serve para dar um tratamento diferenciado aos custos indiretos. Só isso, tá? É um assunto mais delicado que exige uma aula específica no CFCJZ, na escola contábil, mas o que eu quero que você saiba por enquanto é isso, tá? Então aqui, quando você olha a nossa questão, você já sabe o que é sistema de custeio variável por absorção e atividades. E aí, quando você olha prontamente, você vai lembrar e vai falar o seguinte: o professor falou que o sistema de custeio que vai fornecer o menor lucro, ele é qual? É o custeio variável. Eu posso marcar a letra A? Não. Por que eu não posso marcar a letra A? Porque essa questão ela é uma grande pegadinha. E o porquê que essa questão ela é uma grande pegadinha? Essa questão ela é uma grande pegadinha. Por quê? Porque quando você vende todas as unidades produzidas, tá? Quando você vende todas as unidades que foram produzidas, nesse caso não tem diferença. Por quê? Porque quer se você esteja falando do custeio variável, quer você esteja falando do custeio por absorção, quer você esteja falando do custeio ABC, quando você vende todas as suas unidades produzidas, você em todos esses sistemas, em todos esses métodos de custeio, você percorreu todas essas atividades aqui, ó. Você já teve a matéria-prima, ok. Você já produziu, ok. Você já acabou, ok. E você já vendeu, ok. Então, qualquer que seja o método que você esteja tratando, como você já percorreu toda a cadeia de produção e já vendeu todas as unidades, em qualquer método, os seus produtos eles estarão concentrados aqui. Então, é indiferente, pois qualquer adoção de qualquer método não altera o lucro total.
Conseguiram entender, pessoal? Por quê? Novamente, né? Novamente é uma grande pegadinha. A gente olha isso, eu olhei isso, já tende a marcar a letra A. Mas, novamente, uma vez que você percorreu toda a cadeia de produção, a escolha do método é indiferente. Tudo bem? Tá? Só para que você possa entender. Beleza? Ah, eu erraria essa com facilidade. Acredito que grande parte das pessoas erraria, tá? Então, assim, não é um demérito seu, tá? Em relação ao sistema de acumulação de custos por ordem de produção, custeio de ordem e de encomenda, analise as afirmativas a seguir, tá? Sua escolha para uso em uma empresa está atrelada à forma de a mesma trabalhar e à conveniência contábil administrativa. Então, você lembra que eu falei que nós temos o custeio por ordem e o custeio contínuo, certo? Então, a gente tem custeio por ordem e custo por ordem, forma de produção é por ordem e contínuo, certo? Então, por ordem é quando você produz por ordem, né? Só que o que vai definir, né? O que vai definir se eu quero ter uma produção por ordem ou uma produção contínua? Ora, é a forma da empresa trabalhar e é a conveniência administrativa e contábil da empresa. É a empresa que vai definir o seguinte: eu quero produzir avião todo dia. Ah, eu quero produzir avião somente quando algum bilionário me encomendar um avião. Ah, eu quero produzir cruzeiros somente quando sei lá, a Iberostar falar para eu fazer um cruzeiro. Não, MSC não, eu vou fazer cruzeiro o ano inteiro. Então isso aí é conveniência. É a conveniência contábil administrativa. Portanto, esse primeiro item, ele está certo ou está errado, pessoal? Ele está o quê? Correto. Tá? Ele está correto. Então, o item 1 correto, você já faz aquilo que a gente fala, você eliminou as letras C e letra D. Então, você já tem 50% de chance de acertar, beleza? Então, você já sabe que os custos são acumulados em contas representativas das diferentes linhas de produção. Então, quando você está falando de custo por ordem, você fala de linha de produção ou você geralmente está falando de produtos únicos, de produtos que vão ser exclusivos? Então, não há que se falar em linha de produção quando a gente está falando em custeio por ordem. Então, esse item, ele está errado. Quando eu estou fazendo uma produção por ordem, os custos, eles ficam apropriados àquela ordem. Então, eu vou apropriar os custos àquela ordem, porque eu vou saber o quanto que eu gastei lá naquela ordem. Então, esse conceito da questão 2, ele é concernente ao que a gente diz respeito à produção contínua e não à produção por ordem, tá? Beleza. Item 3, né? O conceito de equivalência de produção é muito importante para a sua correta aplicação. Não tem correlação, está errado. E o item 4 não pode ser empregado com custeio por absorção. Também não, a gente viu que o custeio por absorção é o método de custeio que está de acordo com os princípios contábeis. Portanto, apenas o item 1 está correto, beleza? Portanto, apenas o item 1 está correto, tá? Vamos para a próxima questão. Questão que diz o seguinte: uma empresa apresentou a seguinte relação contendo seus custos e despesas em um determinado período. Observe, tá? Então, essa questão, ela quer saber o seguinte, né? Essa questão, ela nos pede o seguinte. Ela fala o seguinte: custo de fabricação, o custo primário e o custo de transformação têm, respectivamente, os valores
tá? Então, o que que você precisa entender, pessoal? O que que você precisa entender aqui? O que que é custo de transformação? O que que é custo primário? O que que é custo de fabricação, tá? Então, o que você precisa entender aqui, primeiramente, é o seguinte, ó, custo primário, custo primário, custo primário, ele é mão de obra mais matéria-prima, tá? Então, isso é o que a gente chama de custo primário, beleza? Ah, Gabriel, mas e o que é o custo de transformação? Custo de transformação é o seguinte: custo de transformação. O que é o custo de transformação? Custo de transformação é o seguinte: nós temos na contabilidade aqueles custos que a gente chama de custos de matéria-prima, geralmente, vamos colocar aqui os custos diretos e indiretos, né? Os custos diretos geralmente é matéria-prima e mão de obra, tá? Mão de obra. Esses geralmente são os custos diretos. E além disso, nós temos os custos indiretos de fabricação, beleza? Então nós temos custos diretos e custos indiretos, tá? Então o que é o custo de transformação? Custo de transformação é o quanto você gasta para transformar a sua matéria-prima. Então, custo de transformação é o quanto você gasta para transformar a sua matéria-prima. Então, para você achar o custo de transformação, você pega todos os seus custos, exceto a matéria-prima, tá? Então, isso aqui, vou cancelar isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de custo de transformação, tá? Lembra nisso na sua prova porque é muito importante. Então, o custo primário é a mão de obra e a matéria-prima. O custo de transformação, você pega todos os seus custos, exceto a matéria-prima. E o que é o custo de fabricação, pessoal? O custo de fabricação, geralmente, né, ou o custo de produção ali do período, é quanto você gastou, todos os custos que você tem no período. Geralmente vão ter todos os custos que você tem naquele período, tá? É muito importante que você entenda isso aqui, beleza? Então vamos lá, vamos na nossa questão. Ela quer saber o custo de fabricação, o custo primário e o custo de transformação. Vamos dar uma olhada. Então o que você tem que fazer aqui, né? Como que você vai achar o custo primário inicialmente? Ora, o custo primário é o seguinte: custo primário que eu falei para vocês, tá? O custo primário. Um segundo. Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai achar aqui custo primário. Vamos primeiro para o custo primário, que é o mais fácil. Como que eu vou achar o custo primário? O custo primário é o seguinte. Custo primário é matéria-prima e mão de obra direta, tá? Então, como que eu vou achar o custo primário? Ora, matéria-prima é o quê? Matéria-prima é material direto, 350 mil. Beleza? Matéria-prima é material direto. Ah, e o que mais? Mão de obra direta, tem aqui, ó, 280. Então, custo primário é isso, matéria-prima e mão de obra direta. 350 com 280. Beleza? Então, 350 com 280 dá quanto? Ora, bem tranquilo, né? 630. Então, você já tem o seu custo primário, que é
630 mil. Portanto, você já tem o custo primário, 630 mil, já eliminou aqui uma série aí de itens, né? Então, vejam, você ficou aqui com 966. Você já sabe também, né? Olha a hashtag sagacidade. Olha a hashtag, né? Sagacidade. Porque se você já achou 630, você sabe que o seu custo de fabricação vai ser quanto? Responda para mim. Se você viu que o seu custo primário é 630, automaticamente o seu custo de fabricação, ou seja, todos os custos que você tem no período vão ter que ser quanto? 966 mil. Conseguem entender? Então você nem precisa somar, porque quando você já eliminou na hashtag sagacidade, você falou o seguinte: opa, achei o custo primário, 630. Então automaticamente o meu custo do período tem que ser 966. Então o que está faltando eu achar? O meu custo de transformação. Só que eu já sei que o meu custo total do período é quanto? O meu custo total do período, o meu custo de fabricação é quanto? 966 mil. E o custo de transformação é quanto? Ora, o custo de transformação é o total dos custos que você tem, exceto o quê? A matéria-prima. Quanto que é a matéria-prima, pessoal? Respondam para mim. 350 mil, perdão, que são os materiais direto. Então aqui eu vou achar que o meu custo de transformação vai ser quanto? 616 mil, tá? Gabarito, portanto, letra D, tá? Gabarito, portanto, letra D, tá, pessoal? Só para que vocês consigam entender essa questãozinha importante, beleza? Questão importante aí para que vocês possam entender.